Prontinhos? Se inscrevam no canal, curtam o vídeo e ativem o sininho. Vamos lá! Olá pessoal, estou aqui com um vídeo sobre algumas curiosidades sobre a Vivian Lee. Eu não sei se vocês lembram, mas lá no iniciozinho do canal, nos primeiros vídeos, eu cheguei a mencionar para vocês sobre um blog que eu tinha chamado Tela Prateada. Era um blog em que eu escrevia, comecei a escrever naquele blog logo assim que eu terminei os meus estudos em teatro e eu me profissionalizei artista. Eu já era profissional de jornalismo também, e escrever no Tela Prateada era maravilhoso para mim. Eu me sentia muito bem, para mim realmente era muito prazeroso, mas infelizmente eu perdi o blog, né? Eu tenho uns textos lá que eu tenho bastante orgulho de ter escrito. E eu peguei, o que eu fiz? Ao invés de eu ficar lendo para vocês textos antigos do blog, eu tive a ideia de pegar os textos, no caso o texto da Vivian Lee, das curiosidades que a gente vai trabalhar hoje. Eu peguei o texto e fiz um pequeno roteiro, que nem o vídeo o vídeo passado sobre a Barbara Stanwyck, só que o vídeo sobre a Barbara Stanwyck é um vídeo em que o roteiro foi baseado diretamente no livro da Victoria Wilson. Esse roteiro aqui que eu fiz, ele foi baseado no próprio texto que eu escrevi sobre a Vivian Lee na época que eu tinha o blog. E ele fala sobre como Vivian contraiu tuberculose pela primeira vez e onde ela estava quando veio a doença e como ela reagiu em relação à tuberculose, que é uma doença muito triste, todos nós sabemos, né? A Vivian contraiu tuberculose em 1945, quando ela estava em cartaz com a peça de Thornton Wilder, chamado The Skin of Our Teeth. Aqui no Brasil, eu não sei, por favor, eu peço aos meus amigos atores ou pesquisadores que, por favor, se tiver uma tradução, se essa peça foi traduzida para o português, por favor, coloquem aí nos comentários, coloquem nas redes sociais, coloquem no meu Instagram, coloquem, porque realmente eu não sei. Aqui no Brasil, se a gente for traduzir ao pé da letra, The Skin of Our Teeth significa a pele de nossos dentes, né? E Vivian trabalhava sem parar, ela tinha uma enorme satisfação, principalmente com o teatro. Não que ela não gostasse de fazer cinema, mas o teatro realmente era uma paixão. Foi uma paixão avassaladora na vida dela. E acho que mais do que paixão era amor, porque ela realmente se dedicava muito. E durante a apresentação dessa peça, a Vivian contraiu tuberculose. E como ela estava irredutível ao tratamento, as tosses pioraram e começou o sangramento. Começou a tossir e aí veio sangue, né? Com a tosse, é quando a pessoa faz muita força para tossir, tosse com a tuberculose. Nem sempre vem o sangue, mas no caso dela veio porque realmente ela não quis o tratamento logo de imediato. Vamos recapitular um pouquinho de um passado recente
de antes de 1940, antes de 1945 não, antes da peça The Skin of Our Teeth, em Londres, que ela fez em Londres. 1945 também foi o ano que ela lançou o filme César e Cleópatra. César e Cleópatra, um filme em Technicolor, onde ela está belíssima. Durante as filmagens de César e Cleópatra, a Vivian tinha uma cena em que ela tinha que correr até o trono e ela a Cleópatra estava muito feliz, radiante por ter se tornado uma rainha. Durante a filmagem dessa cena em que ela está correndo animadamente, muito feliz, ela levou um tombo, ela caiu, ela perdeu, sofreu um aborto espontâneo de um filho que ela estava esperando, do Laurence Olivier. E os problemas emocionais, aquilo atingiu a Vivian de uma forma extrema. Ela sentiu muito aquela queda, com aquela queda, perda daquele bebê. Os problemas emocionais dela, o transtorno de bipolaridade, a desordem bipolar, já estava ali também. Então, nós tivemos, em 1945, nós tivemos 3 problemas na vida de Vivian. 3. Transtorno bipolar já estava presente na vida dela. A queda no set de filmagens de César e Cleópatra, que ocasionou a perda do bebê que ele estava esperando, do Olivier. E a vinda da tuberculose pela primeira vez. Isso foi uma coisa devastadora, porque imagine só as emoções como afloram na vida de uma pessoa, ter esses 3 acontecimentos muito tristes num só ano. Isso foi uma coisa muito triste para ela, muito devastadora. Em 1943, o casal Olivier, os Oliviers, adquiriram a propriedade Notley Abbey, um castelo datado do século XIII, que pertenceu a Henrique V. O castelo tinha cerca de 20 quartos. E a Vivian, durante a tuberculose dela, em 1945, ela tinha que parar para fazer o tratamento, né? 3 meses aí, de 3 a 6 meses em repouso, sem receber visitas, sem sair, sem trabalhar, realmente um repouso absoluto para que o tratamento da tuberculose desse certo. E a Vivian, no início, logo assim que ela e Olivier compraram Notley Abbey, a Vivian não gostou de imediato de Notley Abbey. Ela achava parecido com Tara, de O Vento Levou. Ela comparou Notley Abbey a Tara, de O Vento Levou. Já o Olivier ficou completamente apaixonado logo de cara por Notley Abbey. Então, com o tempo, a Vivian foi se apaixonando pela propriedade e durante o tratamento, né, entre aspas, porque afinal de contas ela ficou só 3 meses em repouso e depois dos 3 meses ela se cansou, porque Vivian era uma mulher muito intensa, como eu falei no outro vídeo sobre ela.
Era uma mulher muito intensa, gostava de viver intensamente, beber, fumar, fazer suas peças de teatro, filmar seus filmes e tudo mais. Isso tudo muito intenso, né? Ela gostava realmente de viver como se não houvesse amanhã. E isso para a tuberculose, para o tratamento da tuberculose dela não foi bom. Vivian se apaixonou por Notley. Ela era apaixonada por jardinagem e ela tem 2 pontos aí que tiraram ela da cama do tratamento de tuberculose. O primeiro ponto foi ela ter assumido a jardinagem de Notley e começando a plantar narcisos. Vivian era muito apaixonada por flores. Ela tinha um roseiral em Notley, inclusive. Ela era muito apaixonada, especialmente por rosas. Quando ela veio aqui no Brasil, em turnê com a Dama das Camélias, ela visitou a filha da Cecília Meirelles, estava fazendo parte da vida da Vivian aqui no Brasil, na época em que ela veio aqui em turnê, com a peça Dama das Camélias, e a Cecília Meirelles estava acamada, estava hospitalizada. Ela chegou para visitar a Cecília Meirelles, ela não pôde, estava adormecida, né, medicada, e a Vivian deixou um buquê de rosas para a Cecília com um bilhete belíssimo. No bilhete estava escrito: as rosas nunca morrem. E ali ficou aquele bilhete lindíssimo, à espera de Cecília Meirelles, logo assim que ela acordasse, ela visse aquele carinho, essa era a Vivian Leigh. Era uma mulher extremamente delicada, carinhosa e tudo mais. Então, um dos pontos dela ter saído da acamação da tuberculose foi a jardinagem. E o outro ponto foi a ideia que ela teve de redecorar Notley. 20 quartos é uma propriedade do século XIII. Então, ela quis dar uma nova roupagem àquelas habitações, aqueles quartos. Os quartos ficaram mais claros, com uma luminosidade entrando mais. E foi um passatempo muito divertido para a Vivian, porém custou o tratamento dela da tuberculose, não é? Sobre a anfitriã que ela era, a Vivian, segundo a Claire Bloom e a Elizabeth Ashley, que trabalharam com ela em filmes e peças, no caso da Claire Bloom, em peça, e a Elizabeth Ashley trabalhou com a Vivian no último filme da Vivian, chamado Ship of Fools, Anal dos Insensatos, dirigido pelo Stanley Kramer, em que ela já estava extremamente adoentada, extremamente tremendo durante os intervalos das cenas. Ela tremia muito, o próprio Stanley Kramer fala isso. Mas Elizabeth Ashley fala sobre como Vivian era extremamente detalhista. Quando ela ia receber em Notley, durante os anos em que ela viveu em Notley, ela dava muitos jantares para os amigos. Judy Garland esteve presente lá, Bette Davis esteve presente lá, Orson Welles e muitos outros grandes nomes. Olivia de Havilland esteve lá. Muitos outros grandes nomes ali do círculo do universo de Vivian e Olivier. Então, a Vivian, ela tinha um caderninho onde ela anotava
todos os detalhes sobre o que tinha. Não, peraí, ela pensava, não, isso aqui da mesa, ela arrumava a mesa, ela arrumava os quartos onde os convidados dos jantares se hospedariam, e ela tinha um caderninho em que ela anotava todos os detalhes, principalmente que ela achava que tinha errado. Não, isso aqui tá errado, eu devo mudar, da próxima vez isso não pode acontecer, eu vou anotar para que eu possa me lembrar que no próximo jantar esse tipo de coisa não pode ocorrer novamente. Então ela tinha esse cuidado, né? Ela verificava cada quarto dos convidados. Ela perguntava para os convidados no dia seguinte como eles haviam se sentido em relação à acomodação, as acomodações nos quartos, como os convidados haviam se sentido durante o jantar, se estava tudo bem. Ela era uma anfitriã perfeita. E existe uma frase da Claire Bloom, em que a Claire Bloom fala o seguinte, abre aspas: a perfeita anfitriã é aquela que dá a oportunidade ao convidado falar e se sentir importante. E ela era assim. Então, gente, essas foram as nossas pequenas curiosidades sobre a presença da tuberculose, o início da tuberculose na vida de Vivian Leigh, como a tuberculose veio, tudo como vocês viram, e como ela passava seus tempos no castelo de Notre Dame. Ela não passou 6 meses em isolamento do tratamento da tuberculose. Realmente, passar 6 meses isolada para Vivian já era a morte. Ela preferiu furar o tratamento e realmente ficou só 3 meses. Infelizmente, a tuberculose voltou em 1967. Ela se foi, porque a tuberculose, quando não é tratada pela primeira vez, existe uma grande chance dela voltar. E quando volta, ela volta ainda mais forte. Essas foram as nossas curiosidades sobre Vivian Leigh. Continuaremos a falar sobre essa atriz resplandecente, vivaz, elétrica, maravilhosa, extremamente talentosa, belíssima, que marcou a história do cinema com seus personagens em filmes, com seu amor pelo teatro, com seu amor pelo Olivier e muito mais, com seu amor pela vida. É isso. Muito obrigada e até breve. Um beijinho carinhoso para vocês e tchau. Ah, gente, só um adendo. Lembrando que esse vídeo sobre as curiosidades, desculpa o barulho do banco aqui, tá? Esse vídeo sobre as curiosidades da Vivian, para este vídeo foram usadas 2 fontes. Primeira, o grande documentário maravilhoso chamado Scarlet and Beyond, Scarlet e muito mais, que foi narrado pela Jessica Lange. É um documentário de 1990 que está no YouTube. Eu vou linká-lo aqui no comentário principal. E a segunda fonte é este livrinho aqui. Livrinho carinhosamente falando, né? Porque na verdade é um livrão, livro maravilhoso da Anne Edwards, uma grande biógrafa. Detalhes das nossas curiosidades foram tiradas daqui. Não se esqueçam de dar o joinha, como aparece no iniciozinho do nosso vídeo. Compartilhar o vídeo, gente, compartilhem o vídeo bastante, para que possa dar mais força ao canal, tá bom? Um beijinho,
curtam esse finalzinho de carnaval. Hoje é quarta-feira de cinzas, mas ainda dá para curtir. E é isso aí. Um beijo e tchau.